Bora falar sobre os acontecimentos do quarto e último episódio da parte 1 da quinta temporada de Stranger Things. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e aqui estamos perante cinema. Cinema absoluto, uma das melhores coisas que eu já vi na TV. O quarto episódio da quinta temporada de Stranger Things. Antes de eu começar a falar sobre isso, aviso de spoilers. Se você não viu, assista, porque ver isso pela primeira vez é uma bênção, assim, sem tomar spoiler nenhum. É uma experiência maravilhosa. Meus pais ainda não assistiram, eu vou tentar gravar a reação deles aqui, falando baixinho pra eles não ouvirem que eles não gostam. Porque o negócio é realmente bizarro. Bom, avisos dados aqui, como o Derek acabou entregando a localização deles, o Demogorgon encontra todo mundo no galpão e chega ali, né? Aí tem toda aquela ação e depois o Demogorgon vai pra cima da Joyce. O Demogorgon chega perto, a Joyce se coloca na frente do Will, como ela sempre fez e sempre vai fazer. Assim como a Karen Wheeler se colocou na frente da Holly também. Uma mãe sempre vai proteger o filho da melhor maneira possível, até o limite dela, né? E a Joyce faz isso. E aqui, neste momento, eu falei, cara, o Will segurou esse Demogorgon. E a gente vê isso também de uma forma bastante clara e é uma informação extremamente importante. Até então, o Will ele agia como um espião silencioso, né? Ele via pela mente coletiva e dava essas informações para os amigos dele. Só que aqui ele evitou, ele segurou o Demogorgon. O Demogorgon não atacou a Joyce porque o Will não quis que atacasse a Joyce, porque era a mãe dele que estava protegendo ele. Ela não tem hack, ela não tem nenhum tipo de poder misterioso que intimidou o Demogorgon e ele foi embora. Não, o Will não queria que o Demogorgon atacasse a Joyce porque era a mãe dele. O Will estava wargando o Demogorgon, então ele estava vendo pelos olhos do Demogorgon. Então ele e o Demogorgon estavam compartilhando essa consciência, essa mente coletiva. E o Demogorgon então não atacou a Joyce porque o Will não quis que ele atacasse. E aqui já é um negócio que você fala, opa, tem coisa aí, e essa coisa vai aumentando, vai escalonando de um jeito de arrepiar absurdo. E aí a gente chega na base do Vecna e vê o que realmente está acontecendo. A Holly e todas as outras crianças que já foram raptadas, elas estão em um sonho, né? Aquela parada do Peter Pan. O Peter Pan é bonzinho ou as crianças estão dormindo eternamente? Né? E aqui as crianças estão nesse sono eterno enquanto elas vivem uma vida de fantasia dentro da cabeça do Vecna, tudo pura ilusão. Elas estão com aquela mangueirinha dentro delas, que é exatamente o que aconteceu com o Will lá na segunda temporada. O Vecna está conectando essas crianças ao poder que vem do mundo invertido, fazendo com que elas também façam parte dessa mente coletiva. E aí nós temos aqui rapidinho Espada Era Lei passando na TV, que era um filme que eu na minha infância assisti muito. Eu não sabia que ele era dos anos 80, eu não sou dos anos 80, sou dos anos 90, né? Mas é um filme que eu tenho a fita cassete, não sei nem se tá por aqui, e achei bem legal eles terem colocado isso lá também. E aí, enquanto o time do Steve estava traqueando, estava rastreando o Demogorgon passa a muralha do Vecna e aí eles perdem a transmissão, eles perdem o sinal porque é no momento que aquela muralha abre, o Demogorgon entra, ela fecha de novo, né, como uma mente coletiva. E aí eles perdem a localização que eles estavam acompanhando pela antena. E o carro do Steve, mano, essa cena foi muito bem filmada também. Uma puta de uma batidona assim no meio da muralha. E ao mesmo tempo que o Will conta pra Joyce que o Vecna queria outras crianças, os militares ligaram 2+2 aí, viram que tinham crianças sumindo e falaram, porra, as crianças são alvo, vamos pegar todas as crianças e colocar aqui. Sob a desculpa que estavam protegendo elas, mas na verdade usando elas como isca. Porque, de novo, a mente pequena desses militares achava que era a Eleven que estava fazendo todas essas atrocidades. E eles queriam pegá-la de qualquer jeito. Aqui a gente tem então uma conversa da Max com a Holly, que a Max conta tudo o que aconteceu, vai visitando as memórias do Henry Creel, que é uma parada também bem legal, e ela mostra um momento que me deu uma agonia, cara, me deu uma agonia, que é a hora que ela quase conseguiu voltar. Né? E aí isso é uma coisa também que foi citada na quarta temporada. Quando ela tava ouvindo a fita da Kate Bush, o Lucas fala, putz, essa fita podia ser eterna. E aí ela fala que a fita dura acho que 46 minutos. E aí depois você tem que rebobinar. Não é um CDzinho que fica tocando eternamente. Então assim, quando a fita acaba, você tem que voltar tudo de novo. Isso demora alguns minutos. Então a Kate Bush abriu de novo uma brecha pra Max voltar. Ou seja, ela acordaria do coma. E ela viu essa porta, ela foi correndo, só que do nada acabou o limite da fita. Esses 26, 36 minutos, 40 e poucos minutos aí, que é o que a fita dura repetidas vezes. E aí o Lucas teve que colocar pra rebobinar. Nisso a música some, o portal da Max some e dá tempo do Vecna, do Henry Creel, chegar nela de novo. Ali ele ia acabar com ela de uma vez por todas, se ela não tivesse corrido até encontrar a montanha. A montanha que, ao meu ver, é essa muralha que bloqueia o Vecna de ser vulnerável aos poderes da Eleven. E ela fala que quando ela entrou nessa montanha,
o Henry Crew ficou com medo, que ela viu medo no olho dele. Eu não sei se é medo por conta da Eleven, eu acredito que seja, porque a Eleven destruiu ele uma vez, já venceu ele uma vez, e eu acho que saindo dessa muralha, ele pode ser acessado pela Eleven na banheira, de qualquer forma, ela pode rastreá-lo e ir atrás dele, então ele não quer correr esse risco. Talvez tenha alguma coisa a mais passando dessa muralha, que é a montanha que a Max está vivendo, e ao mesmo tempo essa muralha viva que eles estão vendo no mundo invertido que eles estão tentando atravessar. E além disso, uma outra possibilidade dessa caverna botar medo no Henry Crew é que na peça, que é canônica, é dito que o primeiro contato que ele teve com o mundo invertido foi depois de entrar numa caverna. Então talvez seja essa caverna, né? E talvez esse seja um grande trauma da vida dele, por isso que ele voltou tão diferente, tão quieto e tão maligno também, né? Porque realmente o cara entrou no mundo invertido do nada, assim, sem ter poder, sendo apenas uma criança. Então realmente isso aí é traumático. E mostrar o Vecna tão vulnerável, assim, com medo, é um negócio, eu achei uma decisão interessante e arriscada, já que eles querem passar o Vecna como o grande vilão invencível da obra nesse momento, né? Talvez no momento que eles atravessarem, eles consigam abrir uma brecha pra Max voltar, né? Essa parada meio dimensional, uma tá na mente, outra tá no mundo invertido, mas é de carne e osso. Mas eu acredito que vai ser meio por aí que eles vão conseguir encontrar a Max. Talvez seja a Kate Bush de novo. Talvez o Lucas em outro momento encontre a Max mais próxima desse retorno, coloque a música e consiga trazê-la de volta. Mas eu acredito que sim, pode ser o momento que essa muralha toda cair, a Max conseguir romper toda essa parada da mente do Henry Crew, ou ele ser derrotado, ficar mais fraco, vulnerável e acabar dando a passagem para Max ir embora. Ela cita lá que ela tinha 3 opções: aceitar o destino dela e acabar com tudo de vez, aceitar o destino dela escondida e ficar ali, meio que um limbo. Então você tem a opção, né, ir lá pro lugar ruim, você tem ali de ficar onde você tá, que não é bom, mas também não é ruim, pode piorar, mas tem muito a melhorar, mas também pode piorar muito, e você prefere ficar no meio termo. Ou você arriscar ir pro lugar ruim, mas com a chance de chegar no lugar bom. Ela tá no meio termo por enquanto, mas quando a Eleven conseguir acessar, quando o Lucas voltar ali pra próximo dela, e quando a Holly ajudar ela com o plano que ela tá montando, ela vai de novo tentar voltar e recuperar a vida dela. E aí no meio dessas memórias do Henry Crew, ela passa para os anos 50, 30 anos menos do que a gente está agora, com a Joyce na escola, com o pai do Steve Harrington na escola. Os Harrington são uns pela-saco pelo visto aí, ninguém suporta eles. E a Joyce, ela tá falando de uma peça de teatro, a peça de teatro que realmente foi lançada na Broadway e conta muita coisa sobre o Henry Crew, sobre a relação dele com o mundo invertido, o primeiro contato que ele teve com esse mundo ainda quando criança, que foi quando ele desbloqueou os poderes dele e tudo mais. Então, a gente somando isso a tudo que a gente teve nesse episódio e com o Will, a gente chega numa conclusão, porque o Vecna, o Henry Crew, ele conseguiu desbloquear os poderes dele depois do primeiro contato que ele teve com o mundo invertido, antes dele chegar em Hawkins. Isso só mostra na peça, talvez eles vão especular mais e mostrar mais disso na série, porque eles já citaram a peça aqui e eles vão explorar mais do passado do Henry, mas aí a gente vê como ele desbloqueou esses poderes. O poder da Eleven e de todos os outros números, do 2 até o 12, eram 12 ali, eles foram replicados pelo Dr. Brenner. Mas a forma original de ganhar poderes, que foi o que aconteceu com o Henry Crew, é através do mundo invertido, né? Então é bom a gente estabelecer isso aqui, que é uma coisa mostrada ali, e essa peça sendo citada na série se torna ainda mais canônica. E aí nós chegamos aqui caminhando para a parte final, onde vai tudo culminar numa coisa só no episódio. Então a gente tem 3 grupos lidando com as situações do mundo invertido, a gente tem eles tentando salvar as crianças de serem pegas pelo Vecna, então eles armam um plano para resgatá-las de dentro da base militar, enquanto o Hopper e a Eleven estão tentando chegar no que eles acham que é o Henry Crew dentro da base também, e aí uma hora ou outra todos eles vão se conectar. Enquanto isso está acontecendo, a turminha do Steve, do Dustin, do Jonathan e da Nancy, eles estão presos porque o Steve bateu o carro no muro, né? Estão tentando ali descobrir o que fazer. Eles ficam fora dessa ação aqui. Então a gente tem o time do Will, do Mike, da Joyce, da Robin e tudo mais, e a gente tem a dupla do Hopper com a Eleven. Todos eles estão numa única missão ali na base militar. Uns através do mundo invertido, que é a Eleven e o Hopper, e os outros no mundo real, que é a turminha toda. Então nessa de tirar as crianças de lá, eles conseguem inicialmente, mas dá tudo errado. Obviamente, ter que ter uma emoçãozinha, ter que dar merda em algum momento, né? Uma dedo dura ali conta para os oficiais o que tá acontecendo. Só que aí, no momento em que eles estão sendo pegos, aí começa uma das sequências mais bizarras que eu já vi na TV. Provavelmente a melhor sequência que a Netflix fez até hoje. Tá, a primeira temporada de The Witcher tem uma sequência absurda, que é quando ele vira o carniceiro de Blaviken, né? The Butcher of Blaviken ali, que é bizarra. Só que essa daqui, mano,
É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que me lembrou, dadas as suas devidas proporções. Eu não acho que chega no nível de produção de Batalha dos Bastardos. Mas, no sentido de ser frenético, o Mike tá olhando aqui, aí do nada passa um Demogorgon aqui, aí você segue o Demogorgon, meio que um plano sequência ali bizarro. Essa cena é muito, muito, muito frenética. Então eles estão tentando tirar as crianças de lá, só que os Demogorgons entram. E o Henry Crew deve ter ficado muito puto, porque ele não mandou um só entrar na casa, pegar a criança e levar silenciosamente. Ele mandou vários pra estraçalhar todo mundo. É um massacre que o Vecna tá fazendo no mundo real pra matar todo mundo que ficar na frente dele, diante das crianças, que ele não quer machucar. Ele quer fazer com que essas crianças façam parte do exército dele. Então antes da gente terminar essa parte, que é o grande clímax do episódio, vamos falar um pouquinho da Eleven. A Eleven encontra ali com a personagem da Linda Hamilton, que é a Sarah Connor. Elas têm ali uma conversinha meio que, sei lá, meio confusa ali pra mim, no meu entendimento. Mas aí eles conseguem nocauteá-la. Ela tem uma criatura do mundo invertido que tá sob controle dela. Não é um controle de obedecê-la, mas quando ela esquenta o bicho fica fraco, quando ela esfria o bicho fica forte, assim como tudo dentro do mundo invertido. Como eu disse lá na segunda temporada, ele gosta frio. Então isso funciona também do mesmo jeito que o restante. E ela usa esse bicho pra segurar o Hopper, só que aí acaba, o Hopper consegue esquentar a sala ali, se livra, apaga ela, e eles conseguem entrar na sala que supostamente tinha o Henry Crew, que obviamente não era ele, tá, gente? Eu acredito que a maioria, os mais atentos aí, perceberam rápido que se tratava, sim, da número 8, porque quando o Henry Crew mata todo mundo no laboratório de Hawkins, tinha sobrado 3 crianças só. A Eleven, ele, né, o número 1, a número 11 e a número 8, que tinha ido embora um pouco antes. Então só podia ser a número 8, eles não iam meter um número 13 aqui do nada. Eles iam reaproveitar uma personagem que de certa forma foi legal, o poder dela é legal. Não foi um núcleo muito bom, talvez o pior núcleo de Stranger Things até hoje, que é aquela parte que a Eleven fica meio emo ali, revoltada e tudo mais. Durou um episódio, tá? Tava revendo aqui, isso aí dura 2 episódios. Eu achei que tinha durado a temporada inteira, de tão insuportável que era pra mim ver isso. Só que ela, como personagem, a 8, ela é legal. E ela volta aqui, estava sendo cobaia dos estudos, então foi através dela que eles conseguiram criar essa arma para enfraquecer esses poderosos, os telecinéticos e tudo mais, e através dela que eles estão fazendo estudos para entender mais a Eleven e combatê-la. Só que agora eles tomaram conhecimento do Vecna, do número 1, porque enquanto tá acontecendo tudo isso, a Eleven encontra a irmã dela, provavelmente vai tirar ela dali e elas vão se juntar também nessa ação final. A gente tem os Demogorgons invadindo a base militar numa sequência de ação insana que termina da melhor maneira possível. Primeiro que o Vecna chega com toda a presença que um grande vilão tem que ter. Então assim, ele é o vilão principal. De novo, o Mind Flayer, ele é o poder do mundo invertido que o Vecna usa. Então o Vecna pega esse poder e coloca nas crianças que ele quer que se tornem parte dessa mente coletiva, controla esse poder da forma com que ele quer, por isso que os Demogorgons obedecem ele. Então o Vecna é como se ele fosse o foco principal desse poder e que tem o maior controle sobre todos os outros. Isso está prestes a mudar, porque o Will entende tudo o que estava acontecendo. Então, antes no episódio, o Will teve uma conversa com a Robin sobre confiar em si próprio. Ao invés de ficar tentando buscar resposta nos outros, validação dos outros, de acreditar em si próprio. Isso serve pro Will no contexto dele de se assumir e tudo mais, mas aqui em relação aos poderes também funciona. E quando ele lembra disso, a gente tá vendo ali, os Demogorgons, eles venceram o ponto das crianças, então eles conseguiram levar as crianças pro Henry Crew, ele tinha que ter uma vitória, só que aí acabou. Né? O Vecna conseguiu as crianças, ele dá um recadinho pro Will ali rápido, ele fala que o Will foi o primeiro dos experimentos que ele tá fazendo, que ele quer tornar essas crianças poderosas, então ele está fazendo a versão dele do laboratório de Hawkins, ele tá pegando as crianças mais isoladas ou mais sensíveis a essas habilidades, que acreditam mais em fantasia e tudo mais, para torná-las poderosas. E ele explica que são crianças porque são mais fáceis de moldar. Então ele vai poder controlá-las da mesma forma com que ele foi controlado pelo Dr. Brenner na infância dele. É tudo um daddy issues do caralho, né? O dele não era pai biológico, mas é o cara que deixou a cabeça dele pirada. Tanto que ele fala do Dr. Brenner toda hora. Ele falou lá na 4ª temporada que queria ver o Brenner se ferrar. Quando a Eleven fala que o Brenner morreu, é que tira ele um pouco do controle. Então ele tem esses problemas e ele tá fazendo exatamente igual. Ele quer pegar crianças e dar a elas poderes. Meio que explica o motivo de ter escolhido o Will lá no primeiro momento, porque assim como ele, no flashback dele da 4ª temporada, ele fala lá que não se identificava com os humanos, se identifica mais com as aranhas, que a humanidade é não sei o que lá, e não se encaixava. Então ele procura quem não se encaixa, né? E o Will, ele sempre se sentiu também meio deslocado. E ele vai conseguir, provavelmente todas aquelas crianças vão sair dali de certa forma com alguma habilidade latente que vai despertar mais pra frente, e talvez isso não seja nem mostrado em Stranger Things, ou talvez eles explorem isso em outras séries. Aqui não vai dar tempo.
tá? Essas crianças aí, talvez a Holly mostre alguma coisa por conta daquela parada de clérigo, de eu achar que ela tem alguma santidade maior nela ali, mas as outras crianças não. É só pra mostrar os planos do Vecna. Aí o Vecna dá um show-offzinho, pega o Will, mostra que se ele quisesse ele fazia qualquer coisa, fala que o Will foi o primeiro dos experimentos dele, porque o Will ele era todo isolado, também era uma pessoa que sempre gostava mais dos jogos e tudo mais, o mago e o caramba, e aí ele volta pro mundo invertido. Nisso, ele pega os Demogorgons e, tipo assim, dá ordem pra eles. Acaba com esses amiguinhos do Will, que eu não aguento mais esse povo enchendo meu saco, né? São as pedras no sapato dele. Então os Demogorgons, eles vão mapeados. Quem tentou atrapalhar o Vecna é o alvo agora. Então é o Mike de um lado, o Lucas do outro e a Robin e o Murray do outro. Só que nesse momento, o Will lembra do que a Robin falou pra ele, e aqui, mano, aqui essa cena, eu quase chorei de emoção. Porque é um negócio de arrepiar, assim, num nível... Essa que eu quero ver a reação dos meus pais, porque, porra, o Will entende que se ele faz parte da mente coletiva, quanto mais ele se esforçar, mais controle ele vai ter. Porque se o Henry Cavill tá controlando lá, por que ele também não pode? É uma parada igual, tá todo mundo igual ali. Quem impor mais força de vontade vai conseguir sobrepor a vontade do outro. Então o Will trava os Demogorgons, impede eles de atacarem os amigos e ele levita os Demogorgons do mesmo jeito que o Vecna fez com as vítimas dele na 4ª temporada, com a Chrissy e com todos os outros que ele matou. Ele quebra os ossos, ele destroça o corpo dos Demogorgons, só que ele faz isso com 3 Demogorgons, talvez até mais, mas acho que eram 3 Demogorgons ao mesmo tempo. Um numa mão, outro na outra, na cabeça e estraçalha os 3. Os 3 caem e agora nós temos o Will the Wise, o mago, pronto para usar os seus reais poderes. Depois ele levanta assim, faz um show off com a mão pra gente entender que são exatamente os mesmos poderes que a Eleven tem. Um poder de telecinese, de controle geral, o nariz dele até sangra. Só que o Will, ele está mais conectado ao mundo invertido. Ele, além de ter esses poderes que a Eleven tem, ele tem um certo controle para impor sobre os Demogorgons, sobre o Devorador de Mentes. Então aquela parada do espião da 2ª temporada, aqui ela chega no ápice dela. É o ciclo perfeito, porque agora ele ainda tem essa conexão, só que ele sabe usar a favor dele, não só como um mero espião que vê o que eles estão querendo fazer, mas alguém que também pode controlar o mundo invertido, que também pode controlar as criaturas desse mundo. Nesse momento ele quis matar os Demogorgons, mas talvez se ele quisesse fazer os Demogorgons se virarem contra o Vecna, ele teria que medir força aí com a vontade do Vecna, aí seria um pouco difícil agora ainda que ele acabou de desbloquear isso, mas em algum momento ele talvez consiga, ainda mais com a Eleven. Em relação às habilidades aqui também a gente tem que ver um pouquinho, porque assim, ele fazendo parte da mente coletiva, faz com que ele possa canalizar os poderes do Vecna também, só que eu não sei se o Vecna faria todo esse plano, não para dar poderes para as outras crianças, mas para dividir o poder dele com essas outras crianças, sabe? Aí seria um propósito, em teoria, na cabeça dele, mais nobre, pode ser também, né? E aí o Will teria feito isso, usado o poder do Vecna para fazer exatamente as coisas que o Vecna fazia com as pessoas, só que o Will tá usando para fazer com os Demogorgons. Seria tipo o Will roubar o poder do Vecna um pouquinho. Então é bom a gente pontuar isso aqui. O Will, ele está mais poderoso que a Eleven agora, porque além das habilidades, que são as mesmas que ela tem mais controle, ela já estudou mais e tudo mais. Mas ele tem a conexão com a mente coletiva do Vecna e do mundo sombrio. O Vecna adquiriu isso quando ele chega no mundo sombrio e ele absorve o Mind Flayer, né, parte do Mind Flayer, e agora ele passou isso pro Will porque ele quis. Então ele criou a sua maior ameaça, assim como a gente vê esse paralelo do Voldemort e do Harry Potter desde o começo, e aqui ele fica mais forte do que nunca, porque o Vecna pegando crianças vulneráveis para torná-las seus servos, achando que o Will era uma que ele manipularia ao momento que ele quisesse, ele vê o Will se tornar a maior ameaça que ele tem até hoje, maior até mesmo do que a Eleven, que provavelmente é quem deixa ele se cagando nas calças que a gente viu ali. E esse flashback do Will foi muito bom por vários motivos. Primeiro, o Mini Will era parecido com o Mini Will da época lá da primeira temporada. O Mini Mike é idêntico ao Mike, idêntico. E porque na segunda temporada, quando o Will tá possuído pelo Mind Flayer, o Mike, a Joyce e o Jonathan começam a contar histórias legais do passado que eles têm com o Will, né? E eles citam o que a gente tá vendo nesse flashback. O Mike, talvez eu me emocione aqui um pouquinho, mas o Mike, ele fala que quando ele chegou na escola, primeiro dia de aula, ele viu as crianças brincando e o Will sozinho no balanço. E aí ele chegou no balanço e perguntou se o Will queria ser amigo dele, e aí eles viraram amigos. E agora a gente vê essa cena. E aí nós temos uma paradinha que tinha muita teoria de, vamos ver o Cass
de Dungeons and Dragons chegando aqui. O Cass, pra quem não sabe, ele era um general do Vecna que acaba traindo o Vecna, só que lá naquela história ele era um vampiro. Então a gente acreditava, eu teorizei muito sobre isso também, que o Steve ou o Ed Manson poderiam ser esse Cass, porque os dois foram mordidos pelos morceguinhos do Vecna na 4ª temporada, então eles poderiam se tornar vampiros de fato. Só que como eles pegam personagens de D&D e só nomeiam, eles não focam muito nas características, é muito provável que a gente possa considerar o Will sendo o Cass, porque ele é alguém que recebeu os poderes do Vecna, que o Vecna teve como o primeiro general, e que traiu o Vecna em certo momento, depois de conceber adquirir um grande poder e se tornar uma oposição ao Vecna. Então basicamente o que o Will teve aqui é a história do Cass em Dungeons and Dragons, o maior opositor do Vecna, e quem destrói o Vecna no último momento. Então o Will foi o começo da história, lá nos primeiros 5 minutos de episódio ele é raptado pelo Vecna e muito provavelmente vai ser ele que vai encerrar esse jogo todo. Talvez tenha algo a mais por trás da escolha do Will, mas eu acredito que o Vecna já explicou tudo aqui. Tá? Ele queria crianças vulneráveis que ele pudesse manipular e que eram mais frágeis. E ele achou no Will essa criança quebrada que ele queria consertar e acabou dando errado. Porque esse momento do Will se erguendo e de todo o Mike olhando pra ele assim, caralho, mano, que foda. Mano, o melhor amigo do cara virou um super poderoso assim, bizarro e tá levitando um monstro na tua frente, destroçando esse monstro, mano, tá ligado? Com o olhão branco. E tem uma transição aqui do olhão do Will todo branco, depois a sombra entra e o olho dele já aparece normal, que também é muito foda, tá? E além de tudo tem postura. O Will tá com uma postura ali de Clark Kent, que meu Deus do céu. E é importante a gente pontuar os personagens dos jogos de RPG, porque é exatamente o papel que eles cumprem na trama. Então nesse episódio, o Mike fala pro Will que ele é um feiticeiro, um mago e tudo mais, e depois a gente vê o que acontece. E quando o Mike entrega uma clériga pra Holly lá no primeiro episódio dessa temporada, isso me leva a crer que ela realmente terá uma intervenção divina aqui na obra. Talvez até salvando o Henry Creel da escuridão. Eu não gostaria de ver o Vecna tendo uma espécie de redenção nem nada do tipo, mas talvez a Holly tenha um papel semelhante a isso. Assim como a Erika também salva eles no D&D lá do Ed da 4ª temporada, e ela é a personagem mais confiável de todas. Se ela tem uma missão, ela vai cumprir a missão assim como ela cumpriu no jogo de D&D. Então nós temos agora sim muito bem estabelecido a relação Harry Potter e Lord Voldemort entre o Will e o Vecna. O Will é sim, provavelmente, o único que pode derrotar o Vecna. Só que o Will está conectado a ele, a gente não pode esquecer disso também. Quando os Demogorgons são queimados, o Will sente muito, isso aí deu agonia também, né? A parte meio dolorosa dele ter todo esse poder é que ele tem essa conexão que a Eleven não tem. Então quando o Demogorgon é queimado, o Will também sente a dor, a Eleven não, né? Tem o ônus e o bônus dessa parada toda. Mas é um final de primeira parte insano. A maioria, ou quase, pra mim todas as que eu lembro aqui, cenas dos trailers, eram dessa primeira parte. Então vão sair trailers ainda da segunda parte pra gente ver as cenas da segunda parte ali mais pra frente. Mas pra mim, já valeu muito a pena esse final. É um final que culmina numa grande treta. Mantém o Vecna em vantagem porque ele conseguiu as crianças. Ele ainda tá no controle disso tudo. Ele ainda é uma grande ameaça. Só que agora, o lado do bem tem uma nova arma pra combatê-lo. Só a Eleven ia ser difícil, mas agora além da Eleven e da 8, nós temos o Will mais poderoso que elas duas, porque ele está conectado diretamente ao mundo sombrio. Se você gostou dessa análise, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação de quando sair o vídeo completo do volume 1 como um todo. Episódios 1, 2, 3 e 4, numa análise aí mais ampla, menos detalhadinha, focando no geralzão. É isso, galera. Falou!